Sabe, por muito tempo, o pessoal da administração acreditava que existia uma única receita de bolo para o sucesso de uma empresa. Hoje, a gente vai entender a jornada que nos levou dessa certeza toda para uma resposta muito mais real e interessante. Depende. E essa foi uma das maiores revoluções no pensamento sobre gestão. Olha, por décadas, a grande busca na área da gestão foi por uma fórmula universal, uma solução mágica que servisse para todo mundo. Mas e se a verdadeira resposta não fosse uma fórmula, e sim um jeito completamente novo de olhar para o problema? A virada de chave começa exatamente aqui. Bom, para a gente entender essa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O fim da Segunda Guerra Mundial não foi só um evento histórico, foi um verdadeiro despertar. A ficha caiu para todo mundo de que as coisas estavam interligadas. E essa percepção de um sistema global conectado começou a mudar inevitavelmente o jeito como as empresas eram vistas. Isso provocou uma mudança fundamental. A visão antiga, que a gente chama de reducionista, dizia que para entender alguma coisa você precisava desmontar ela em pedacinhos. Já a nova perspectiva era o oposto, era holística. A mentalidade mudou de dividir para conquistar para somar para construir. O foco não era mais nas peças isoladas, mas em como o motor inteiro funcionava junto. E a primeira grande teoria que deu um nome para essa visão mais completa foi a teoria de sistemas. Ela trouxe uma metáfora super poderosa que mudou para sempre o jeito de enxergar uma organização. E essa ideia, olha que interessante, veio de um lugar que ninguém esperava, da biologia. Lá nos anos 40, 50, um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy definiu um sistema como um conjunto de partes que interagem e que dependem umas das outras para formar um todo. Pode até parecer meio óbvio para a gente hoje, né? Mas aplicar esse conceito a uma empresa na época foi algo absolutamente revolucionário. E é aqui que a analogia fica poderosa de verdade. Pensa comigo, se uma organização não é uma máquina, mas sim um organismo vivo, aí tudo muda. É como o corpo humano. O sistema respiratório não funciona sem o circulatório, certo? Numa empresa é a mesma coisa. Marketing, finanças, produção, são todos sistemas que dependem um do outro. E aqui está o pulo do gato. Esses sistemas são abertos. Nenhuma organização opera numa bolha, isolada do mundo. Ela está numa troca constante, que não para nunca, com o ambiente externo, com o mercado, com a cultura, com a economia. Ela tanto absorve influências de fora, quanto gera impacto lá fora. E essa troca funciona como um ciclo vital, sabe? Que está sempre girando. Primeiro, a empresa importa energia e recursos do ambiente. Depois, ela transforma tudo isso em produtos ou serviços. E, por fim, ela exporta esse resultado de volta para o mundo. É um processo que nunca para, um verdadeiro motor de troca. Certo, a teoria de sistemas abriu a porta, mostrou que as empresas são sistemas abertos. E isso, naturalmente, levou à próxima grande pergunta. Se a empresa interage com o ambiente, como exatamente essa interação afeta ela por dentro? A resposta para isso está na teoria da contingência. Então, a lógica é a seguinte. Se a teoria de sistemas disse que as organizações interagem com o ambiente, a teoria da contingência foi mais fundo. Ela perguntou como essa interação molda a empresa, como ela define a estrutura, os processos. A resposta para essa pergunta mudou as regras do jogo. Essa citação do Cast e do Rosenzweig resume perfeitamente a essência da coisa. Não se trata de achar regras universais, mas de entender os padrões de relacionamento. É sobre observar como as peças se encaixam em cada situação específica. E aqui a gente chega no coração da ideia. A resposta para qual a melhor forma de administrar se tornou uma única e poderosa palavra: depende. Depende do ambiente, da tecnologia disponível, do time. A palavra contingência quer dizer exatamente isso. A solução ideal está condicionada, ela depende da situação. Não existe um tamanho único que sirva para todo mundo. Certo, mas e como isso funciona na prática? Bom, a teoria nos oferece dois modelos bem diferentes, quase opostos, como se fossem duas ferramentas distintas para cenários distintos. De um lado, a gente tem o que chamam de modelo mecanicista. Pensa numa máquina, precisa e previsível. A hierarquia é rígida, as tarefas são super bem definidas e o foco é total em obediência e eficiência. É a estrutura perfeita para o mercado que não muda muito. Agora, do outro lado, a gente tem um modelo orgânico, que foi feito para mudança. Ele é flexível, a comunicação flui para todo lado e o foco está na criatividade, na inovação. É a estrutura ideal para um mundo que está sempre se transformando.
Então, fica muito claro que não existe um modelo melhor que o outro. A grande questão é o encaixe. Ambientes estáveis pedem estruturas mecanicistas, que são mais previsíveis. Já ambientes dinâmicos, que mudam o tempo todo, exigem a flexibilidade das estruturas orgânicas. O segredo do sucesso está nessa sintonia fina. O que a gente viu aqui, no fim das contas, foi uma verdadeira mudança de paradigma. A administração deixou de ser essa busca por uma receita de bolo universal e se tornou a arte de criar soluções sob medida que se adaptam a cada contexto específico. Então, vamos lá. O que fica dessa jornada toda? Primeiro, que organizações são organismos vivos e não máquinas simples. Segundo, que não existe uma solução única para tudo. A melhor abordagem sempre vai depender do contexto. E o mais importante de tudo, na gestão moderna, a habilidade mais crucial é a capacidade de se adaptar. No fundo, a grande lição dessas teorias foi um convite à maturidade, sabe? Parar de procurar respostas simples para problemas que são complexos. Tentar simplificar demais as coisas pode ser perigoso. O mundo real é complexo por natureza, e as melhores estratégias são aquelas que abraçam essa complexidade, em vez de tentar negá-la. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo onde a mudança é a única certeza e está cada vez mais rápida, será que a escolha entre ser mecanicista ou orgânico ainda é suficiente? Fica a pergunta: a organização do futuro não seria aquela capaz de dominar os dois modelos e saber alternar entre eles conforme a necessidade?